Amados, eu quero convidar vocês a abrir as Bíblias no livro de Lamentações, no capítulo 3. O livro leva esse nome justamente porque Jeremias estava lamentando o que aconteceu com o povo de Judá. Vou pedir quem está acompanhando pelo YouTube, dar o like, para dar aquele engajamento abençoado na transmissão. Compartilhar também com alguém que você queira bem, para que a palavra de Deus fale ao coração dele, dela. Lamentações capítulo 3, a partir do versículo 17. Diz assim: afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Ou seja, não tenho mais esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda. Estou lembrando o tempo todo da minha aflição. E se abate dentro de mim. Versículo 21 agora. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Meus amados, na semana passada eu comecei a pregação com a Cinderela. E alguns irmãos com a masculinidade frágil se queixaram. Então hoje, para compensar, vou começar falando de futebol. Mas você que não gosta de futebol, fique tranquilo, porque é uma lição didática que dá para todo mundo entender. Ontem foi a final do torneio mais importante de clubes do mundo, a Champions League. E ontem, um jogador muito vencedor encerrou a sua carreira por clubes. É o alemão Toni Kroos. Só de Champions League ele ganhou 6 vezes. Ganhou também título da Copa do Mundo com a Alemanha. Ele estava lá no 7-1. Quero trazer a memória que me dá esperança. Esquece essa parte, né? Agora, o curioso é... Aí ele joga só a Eurocopa com a seleção dele agora, mas por clubes ele encerrou ontem a carreira. Mas o curioso é que ele tem apenas 34 aninhos. Uma idade em que muitos de nós estamos começando a buscar alguma coisa. Kroos já encerrou a carreira dele. Já viveu o que ele tinha de mais importante para viver na carreira dele. E nós às vezes olhamos para isso e nos dá uma certa angústia, porque a gente pensa, nossa, e o que é que se faz agora com a vida? Agora que passou o auge, passou o mais importante, eu faço o quê? Eu vou para onde? Que motivação terei para viver se o que vem depois não é maior do que o que já passou? Como viver agora? Agora a pergunta é, será que de fato o que mais importa em nossa vida é o que vai vir?
será que o nosso tesouro está no futuro? Vamos pensar. Estou falando agora, no presente, que eu vou tocar nesse violão no futuro. Isso é futuro ainda. Eu vou tocar nesse violão no futuro. Eu vou tocar nesse violão no futuro, eu vou tocar ainda é futuro, ainda é futuro, ainda é futuro, ainda é futuro. É passado agora. Foi futuro por muito pouco tempo. Foi presente também por milésimos de segundos. Por um segundo, talvez ali, menos que eu toquei no violão. Mas será passado por toda a minha vida. Você entende? Vamos lá. O mundo, gente, está configurado de uma forma que ele sempre aponta para algo que nos falta, para algo que temos que alcançar. E sem a perspectiva de alcançar alguma coisa no futuro, a gente fica perdido. E é importante, de fato, olhar para frente e ter esperança sobre coisas no futuro. Isso faz parte do equilíbrio da nossa mente, da saúde do nosso coração. Entretanto, a nossa força não está no futuro. E digo mais, a nossa força não está nem no presente, porque o presente é sempre efêmero. Eu acabei de falar efêmero e falei, era presente, agora já é passado. A nossa força, na verdade, está no passado. E o Evangelho nos ensina isso. Isso vai contra toda a lógica do mundo. Porque, olha sobre o que é o Evangelho. O Evangelho é sobre um homem que veio cumprir uma missão na terra que durou 3 anos só. O auge da missão, o ápice da missão durou dias em Jerusalém. O ápice do ápice durou horas. E agora o Evangelho é sobre lembrar continuamente desse passado. Olha o que Jesus fez em Lucas 22. Ele queria comer a sua última ceia de Páscoa com seus amados discípulos. Ele pediu que preparassem a Páscoa num lugar específico em Jerusalém. E quando ele sentou na mesa, em Lucas 22:15, diz que ele falou assim para os discípulos: eu estava ansioso para comer essa Páscoa com vocês. Eu tinha uma certa ansiedade, uma ansiedade boa, não aquela ansiedade angustiante, mas eu tinha uma expectativa de futuro. Antes, no meu passado, eu estava pensando nesse momento agora aqui, nesse futuro. E agora ele chegou. E quando ele chega, o Senhor fala assim: pronto, e agora? Comemos isso aqui? Eu não vejo a hora da gente comer de novo. É sobre isso? Não. Mas ele pega aquele momento tão importante, único, irrepetível. Ele levanta o pão e fala, e diz assim, ó: façam isto em memória de mim. Aquele momento, e a cruz que está ligada àquele momento, a crucificação do Senhor, nunca mais se repetiram e nem tem de se repetir. Aquilo é um passado que nos sustenta no presente e que nos fortalece para o futuro. Mas a nossa vitória está no passado. A nossa garantia está no passado. A nossa fé, e a fé é o que fundamenta a esperança. Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A esperança que fala sobre o futuro está fundamentada na fé. Eu só posso ter esperança genuína se eu tenho fé. Mas a esperança que está fundamentada na fé, ela está fundamentada numa fé que está fundamentada no passado. Eu creio porque algo já aconteceu e não porque vai acontecer. Então, na verdade, antes de querer buscar um futuro, eu tenho que
ter um tesouro em meu coração de passado. Mas o mundo, ele não nos ensina assim. Por quê? Porque isso não vende, o mundo quer vender, né? O mundo não nos ensina assim. E nós estamos numa era muito preocupante. Porque antigamente, quem disputava a nossa atenção para nos vender coisas eram as grandes redes de televisão, de rádio. Então você ficava ali, né? Trocando de canal entre a Globo, a SBT, a Record. Né? E a sua angústia é se você ia comprar aquela faca da Polishop ou se você ia comprar uma TechPix. Né? E quem lhe vende uma coisa, ele sempre vai criar em você uma sensação de que você precisa muito daquilo para viver. Eu lembro que eu era criança e de fato eu era convencido pela Polishop. Quando eu via aquela faca que cortava o cano, dizendo, nossa, como vou viver sem uma faca dessa? Apenas 24 vezes de R$ 39,90. Dizia, nossa, barato, só R$ 1 por dia, eles diziam, né? Pelos próximos 10 anos da sua vida, R$ 1 por dia. Pra você ter uma faca. E você tem aquela sensação de que precisa, né? Até que a faca eu não comprei, eu era criança ainda, não comprei, mas a TechPix eu comprei. Não sei quem comprou também a TechPix. A TechPix, ela pendrive, ela era... filmava, fotografava, lavava, passava, brincadeira, mas assim, tinha tudo ali, né? Ela fazia tudo assim, que na época era a TechPix, né? Era horrível, mas fazia tudo mal feito. Né? E você tinha aquela sensação de que você precisa muito daquilo. Agora imagine você ver numa época em que você está nas mídias sociais e o tempo todo tem gente gerando na sua mente a sensação de que você precisa conquistar alguma coisa, chegar em algum lugar, conhecer algum lugar, visitar algum lugar. Eu lembro que... Olha que coisa, né? Eu lembro que quando eu me casei, meu pai caiu na armadilha. Ele, enfim... São histórias, né? Se eu chorei ou se eu sorri, o importante é que emoções eu vivi. Aí o pai se empolgou lá, com o cara enrolou ele e disse, não, mãe de seu filho escolher o lugar que ele quer passar a lua de mel. Eu, na época, Tabaré, não sabia de nada. Eu só via lá os programas de televisão, aí eu via assim, Cancún. Aí eu achava que Cancún era top, né? E é realmente legal. Enfim, é uma história, é uma viagem essa história. Um dia eu conto com calma essa história para você. Mas antes eu ia para Maceió, meu pai disse isso, escolha para onde você quer ir. Aí eu escolhi Cancún, e foi uma história muito engraçada. Outro dia eu conto. Mas sabe o que eu acho curioso? É que na época eu não ouvia falar de Maldivas. O que? Maldivas? Maldivas. Bora, eu não sabia nem o que era isso. Hoje você está no Instagram, né? Você conhece as Ilhas Salomão? Diz, como é que é? Você já visitou uma praiazinha que tem na costa da África do Sul? Então, são milhares, não é mais uma televisão, 2 televisões, são milhares de pessoas. O tempo todo gerando em você uma sensação de que você precisa muito experimentar alguma coisa, conhecer alguma coisa, viver alguma coisa, comprar alguma coisa, chegar em certo padrão, porque senão a sua vida não está completa, né? Porque ele quer vender, e quem vende tem que criar a sensação de necessidade, né? Você fala assim, você não pode passar dessa vida sem saber isso. Logo aquele gatilho, né? De falta, de incompletude, você vai atrás feito um doido e compra um monte de curso besta que você não faz. Mas você acredita naquilo. É difícil viver nesse mundo hoje que está sempre dizendo a você que existe alguma coisa para se conquistar. Mas o Evangelho, ele quebra essa lógica. Ele quebra. O Evangelho não é sobre algo que vai vir. O Evangelho é primeiro sobre algo que já veio. O Evangelho é sobre já estar resolvido com o meu passado, com o que já aconteceu. E por isso estar tranquilo com o meu futuro. Se eu viver, é Cristo. Se eu morrer, é lucro. Se eu passar por qualquer coisa, eu já sou mais do que vencedor. Porque o mais importante não vai acontecer. O mais importante já aconteceu na minha vida.
Ei, eu sei que alguns dão glória, mas alguns entram em parafuso agora. Você consegue lidar bem com a ideia de que a coisa mais importante da sua vida já aconteceu? Isso é confortável para você ou te angustia? Se você é o Tony Kroos, se aposentando com 34 anos, você se abate porque você não tem mais títulos para conquistar? Ou você consegue perceber que você já tem o tesouro que ninguém pode tirar, que é aquilo que já foi realizado na sua vida? O evangelho, gente, a gente tem que ter cuidado, porque muita gente fica pregando o evangelho, que gera mais ansiedade. Porque Deus tem que fazer, Deus vai fazer, o melhor de Deus está por vir. Meu irmão, o melhor de Deus já veio, já foi crucificado, já ressuscitou. Já foi. E na verdade, preste atenção, nada nos faz mais felizes do que celebrar o que já é. Nada nos faz mais felizes do que celebrar o que já está consumado. Eu queria ter estudado a vida toda numa escola só. Infelizmente, não consegui. Fui picotando um monte de escola. Eu já contei aqui que a escola que eu menos queria ir, e que eu fiquei pouco tempo lá, foi onde eu mais me conectei com amigos assim, que viraram irmãos para mim, né? E a gente só conviveu dos 12 aos 14 anos. Um período pequeno, mas era muito intenso. Não era só na escola, era fora da escola. Foi um período muito intenso. Mas depois dessa fase, a gente conviveu muito pouco. Tipo, passou já 10 anos. E a gente conviveu muito pouco. Era uma piada, ninguém riu. O pastor Paulo me desmascara. Era uma piada. Passou mais de 20 anos. São mais de 20. Tem gente que acreditou, já é. Minha mãe só acreditou mesmo, ninguém riu. Passou mais de 20 anos. E tipo, a gente não conviveu. E quando eu penso, cara, por que a nossa relação é tão profunda? Sabe por quê? Quando a gente senta, sabe o que a gente faz? A gente conta as mesmas histórias bestas. De quando a gente tinha 12 anos, de quando a gente tinha 13 anos, de 14 anos. E interessante que a conexão que nós geramos com naquelas memórias compartilhadas me fazem até hoje ter a coragem de tratá-los como irmãos. De olhar para os filhos deles e ver com meus sobrinhos do coração. Por quê? Por causa de memórias que nós temos dos 12 aos 14 anos. Sabe quem são as pessoas que você mais tem conexão? São pessoas com quem você compartilha memórias positivas. Pode observar. As suas relações mais agradáveis, mais gostosas, mais prazerosas, não são as relações com pessoas que ficam te cobrando coisas do futuro, mas que celebram com você coisas do passado. É por isso que às vezes o cônjuge fica deslocado na família do companheiro, da companheira, né? Porque ele chega ali e fala, nossa, que sem graça isso aqui. E aí aqueles primos contando aquela história antigona, que você não vê graça nenhuma. Você fala, essa mesma história, besta. Lá vai o pai dele contar aquela mesma história. Mas você não entende que aquilo ali é o tesouro deles. É contar e recontar aquela história que reafirma a conexão, reafirma o amor, reafirma o vínculo. E você conta e relembra, e relembra, e relembra. Eu com meus amigos, a gente conta a mesma história há 20 anos. E a gente ri como se fosse a primeira vez. E a gente ri como se fosse a primeira vez. E aquilo é o nosso tesouro. Toque alguém e diga assim, o seu tesouro está no seu passado. O seu tesouro são as suas memórias. E o evangelho é sobre isso. Agora o mundo não quer que você saiba isso. Por quê? Porque se você entender isso, você para de consumir pela metade. Porque você dá uma pancada na sua ansiedade, na sua insatisfação. Porque você começa a perceber que o que você mais precisa não é viajar para um lugar tal, ou comer num restaurante tal, mas é sentar com quem você ama e contar os casos. É uma xícara de café, um pedacinho de bolo, né?
e contar, e relembrar, e reviver histórias de amor, de conexão, de gratidão, de companheirismo. Amém, gente? É sobre isso a vida. E Jesus, ele entendeu isso. Por isso que ele disse: eu estou entregando o melhor, mas não para que vocês andem ansiosos pensando no próximo passo, não, mas para que tenham a certeza, ao olharem para trás, de que o mais importante já aconteceu. Eu acho lindo quando Paulo, em Romanos capítulo 8, que é meu capítulo favorito da Bíblia, ele diz no versículo 31 assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele fala assim: se ele não poupou o próprio filho, mas o entregou por amor de nós, não nos dará junto com ele todas as outras coisas? Ou seja, não se preocupe com o seu futuro, porque no passado Deus já deu o melhor. Ele já provou o seu amor. Ele já deu o filho. E se eu de fato recebi esse amor de Deus através do Filho, através do Espírito Santo, através da fé na obra que foi feita na cruz, eu já tenho o melhor. E eu não preciso ficar preocupado em conquistar coisas novas. As conquistas virão. E na verdade, é o meu passado que me garante o futuro. Existe um futuro para nós, e um futuro maravilhoso. Existe uma nova Jerusalém para os filhos de Deus. Existe um reino de perfeição. Mas sabe por que eu acredito nele? Por causa do passado. Pelo que foi consumado no passado. Então, na verdade, gente, ninguém tem que ter pena de Tony Kroos. Pelo contrário. Se ele for sábio, sabe o que ele vai fazer? Ele vai sentar pelo resto da vida dele agora com os amigos e dizer: rapaz, e aquela Champions que eu ganhei? Rapaz, teve uma vez que eu ganhei até do Messi, você acredita? Parece milagre, né? Mas ali eu vi o poder de Deus. Sabe? E o 7-1? Não fala disso não. Aí ele é gente boa, ele não vai falar sobre isso não. Então, gente, olha, sabe qual é o nosso problema? É que a gente não sabe qual é o nosso tesouro. A gente é iludido pelo mundo. E aí eu fiquei triste porque saiu ontem uma notícia que, pela primeira vez na história, crianças e adolescentes estão apresentando um índice de ansiedade maior do que os adultos. Gente, nós estamos adoecendo coletivamente. Nós estamos num sistema que é como se fosse um burro atrás de uma cenoura. E a gente vai pifar assim. Nós precisamos parar, olhar para trás e falar: não vou ficar nessa ilusão, porque eu já tenho o que mais importa. E não é que isso vai te travar para viver coisas novas, pelo contrário, é isso que vai te fortalecer para viver coisas novas. Até porque a maturação da nossa relação com Deus vem da consolidação do que Ele já fez. É impossível que o Senhor faça o novo se a gente ainda não está estabelecido no fundamento antigo, o que já é. Tem um filmezinho romântico que é lindo, hein? Na teoria é lindo, né? Que é como se fosse a primeira vez, que o homem reconquista a mulher todos os dias, porque ela tem uma amnésia de memória recente, então ela não consegue fixar a memória recente, e ela esquece dele, ele vai e reconquista ela. É lindo da teoria, mas na prática, quem quer viver isso? Todo dia se relacionar com alguém que não consolidou o básico. A relação não progride. E quando a gente não consolida em nosso coração, a gente não celebra, a gente não fixa em nosso coração os fundamentos da nossa fé, Deus não pode nos levar para lugares maiores, gente. A gente fica sempre criança, menino espiritual. Olha o que acontece, olha como é curioso o que acontece ali em Mateus 14, 15 e 16. Mateus 14 está
registrando para a gente a primeira multiplicação de pães e peixes de Jesus. Ele multiplicou 5 pães para uma multidão de 5.000 pessoas. E o texto fala que quando ele quis multiplicar, os discípulos desconfiaram. Como assim? Alimentar uma multidão? Ele faz aquele milagre extraordinário. Aí no capítulo seguinte, no 15, aqui é o 14, no 15, acontece a mesmíssima coisa, só que em vez de 5.000 pessoas, são 4.000 pessoas. Ao invés de terem 5 pães, tem 7 pães. Ou seja, tem menos gente e mais pão. Lógico, os discípulos, que acabaram de ver um milagre semelhante, estão agora animados, cheios de fé, lembrando do milagre e crendo na segunda multiplicação, não é, gente? De jeito nenhum. A mesma coisa acontece. Eles perguntam ao Senhor, como é que a gente vai alimentar tanta gente? Como é que pode? Aí o Senhor faz o outro milagre. Mas o mais absurdo é que no capítulo seguinte, no 16, depois das 2 multiplicações, eles entram num barco no mar da Galileia e está só Jesus e os 12, ou seja, 13 pessoas. E o versículo 5 nos diz que eles esqueceram de levar pão. Marcos, quando conta essa história, diz que eles tinham apenas um pão, ou seja, não tinham pão suficiente. Aí Jesus olha para eles e fala assim, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles começam a discutir entre eles, dizendo, eita rapaz, esquecemos o pão. Que problemaço, você está chateado por isso agora, vamos passar fome. Gente, o Senhor olha para eles e fala, rapaz, eu não estou acreditando nisso não. Não. Aí é demais. Vocês não lembram que eu multipliquei 5 pães para 5.000 pessoas e sobrou 12 cestos? Vocês não lembram que eu multipliquei 7 pães para 4.000 pessoas e sobrou 7 cestos cheios? E vocês pensam que agora eu estou preocupado porque tem apenas um pão para 13 pessoas? Eles, homens de pequena fé, o Senhor fala. Gente, é impressionante. Eles viveram experiências com Deus, mas quando o problema similar, até menor, se apresenta, eles não têm a fé necessária. Por quê? Porque eles não lembram. E como eu falei, o que te fortalece para novas experiências com Deus é lembrar de experiências antigas. O seu tesouro está na sua memória. O seu tesouro está no seu passado. Olha como Davi é diferente. Davi, assim, só um parêntese. E o Senhor estava aqui falando com eles do fermento, era sobre o ensino ruim dos fariseus, os legalistas que contaminavam o coração das pessoas com seu fermento. Mas eles não conseguem compreender isso. Por quê? Porque a mente deles ainda está miúda, pensando no pão material. Se tivesse já resolvido no coração que o Senhor é provedor do pão material, eles teriam liberdade de pensar em coisas mais profundas. Enquanto a nossa mente não consolidar algumas verdades sobre a graça de Deus, nós não conseguiremos aprofundar a nossa relação com Deus. Aí ficamos meninos a vida toda, sendo manipulados a vida toda, ansiosos a vida toda. Imagina, homens que viram milhares serem alimentados, estão com medo, estão ansiosos, preocupados, porque tem um barquinho com 13 pessoas. Não eram para estar nesse nível mais, mas por que não estão? Porque não conseguem lembrar. Agora, olha como é diferente Davi, gente. Davi chega no arraial de guerra. E naquele arraial de guerra, haviam homens de Israel que eram experimentados em batalhas. Por exemplo, Saul era um homem que travou pelo menos 3 grandes batalhas contra os amonitas, contra os amalequitas e contra os próprios filisteus. E venceu todas. Deus deu vitória a Saul em todas as batalhas. Mas quando Saul se chocou com aquele gigante ocupou tanto a mente dele, que ele não consegue nem lembrar do que Deus o fez vencer anteriormente. O povo de Israel, que estava ali representado no exército, é um povo que tem em sua memória coletiva muitos feitos do Senhor, mas ninguém conseguia enxergar isso.
Davi chega, olha como ele é diferente. A primeira coisa que ele fala logo, no versículo 26, 1 Samuel 17, ele fala assim, ó, poxa, quem é esse incircunciso para lutar contra o exército do Deus vivo? Ele evoca a memória do poder de Deus agindo no meio do povo de Deus. E aí, quando ficam sabendo que ele está animado, dizem isso para Saul, Saul chama, e Saul, quando vê Davi, fala, não, você não tem como enfrentar o gigante. E não era por amor a Davi, não, era por amor a ele mesmo, porque Davi representaria todo mundo. Se Davi perde, ele perde, era um duelo representativo. E você não tem como enfrentar, porque Golias, ele é guerreiro desde novo. Olha como ele conhecia Golias. Olha como Saul estudou Golias. Olha como Saul estava de olho em Golias. Golias é guerreiro desde jovem. Eu me informei sobre ele. Ele é guerreiro desde novo. E você? Você, pelo que eu estou vendo aqui, você nem guerreiro é. Você é o que, pastor? Não, você não tem como ir. Aí eu disse, rei, é o seguinte, eu sou pastor, mas quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, e vinha um urso, eu ia atrás dele, e tomava a ovelha da boca do urso e matava o urso. E quando vinha o leão, eu enfrentava o leão, eu matava o leão e salvava a ovelha. O Senhor que foi comigo contra o urso e contra o leão é o mesmo Deus que será comigo hoje contra esse gigante. Observe, está vivo na mente dele o que Deus já fez na vida dele. E isso fortalece para uma nova batalha. Saul tinha as memórias também, mas ele não consegue trazê-las. O que acontece conosco, gente? O que acontece conosco? Sabe o que acontece? E às vezes até, para quem não entende, pode até parecer um pouco até de responsabilidade, mas sabe qual é o nosso problema? É olhar demais para o gigante. É pensar demais nele. É meditar demais no gigante. É deixar o gigante ocupar o nosso pensamento. Saul e o exército de Israel estavam ali olhando para aquele gigante há 40 dias. Eles só pensavam em Golias, só viam Golias, só pensavam em Golias. E é normal que a nossa alma, quando em meio à angústia, ela foque no problema e por causa do medo e por causa da ansiedade, ela bloqueie tudo o que é bom. No texto que nós lemos, Jeremias está falando isso. Se você ler desde o começo, do versículo 1, capítulo 3, Lamentações 3, ele está falando assim, eu sou o homem que vi a aflição do Senhor. E ele começa a fazer uma descrição terrível. Eu recomendei ontem esse texto para Nana, lê esse texto aqui, ó, vai te edificar. Daqui a pouco ela, que texto é esse que você me mandou? Texto triste. Eu disse, você leu todo? Mas se você lê realmente só a metade do capítulo, é aterrorizante. E Jeremias está falando, olha, eu perdi minha esperança, perdi minha fé, perdi minha esperança no Senhor, não tenho mais alegria, a minha alma está amarga, está com uma... E ele fala assim, ó, eu me esqueci do bem. Eu não consigo nem mais pensar no que é bom. Por quê? Porque eu foquei demais nos meus problemas. Aqueles homens de Israel estão hiperfocados naquele gigante. Mas vem Davi, com outra cabeça, com outra alma. Davi vem, ele olha o gigante de relance e imediatamente ele torna a colocar os olhos no autor e consumador. Torna a colocar os olhos no Senhor. Meu irmão, sabe o que você tem que fazer? Olha menos para esse problema. Olha menos para essa aflição. Olha menos para essa angústia, sabe? E olha mais para o Senhor. Eu não estou falando para você se alienar, não. Tem que entender o problema, tem que entender a dor. Não é para se alienar. A nossa fé não é alienante, não. Mas você não tem como enfrentar o futuro sem uma consolidação do passado.
É preciso que antes de enfrentar o gigante, esteja vivo no teu coração as memórias da tua vitória sobre o urso, da tua vitória sobre o leão. Então você marcha para aquele gigante sabendo: o Senhor que estava comigo ontem é o Senhor que está comigo hoje. Então você precisa o quê? Meditar no que Deus já fez. E onde é que está escrito o que Deus fez? Na palavra dele, sobretudo. Você tem que se alimentar da palavra. Você não pode apenas vir aqui domingo, eu vou, né? Salmo 1, bem-aventurado é o homem que medita na palavra de Deus todo domingo de manhã. É assim, né, gente, que está escrito? Que vai na igreja, toma um belo café da manhã espiritual e sai abastecido para a semana toda. Não, meu amado, isso não é verdade. Sabe por quê? Porque hoje à noite, pensamentos intrusivos tentarão tomar sua mente. Angústias tentarão tomar o seu coração. O gigante vai gritar, ele vai te amedrontar. Golias era sabido. Ele passou 40 dias gritando, amedrontando, afrontando, tomando a mente de Israel. Até que chegou um cuja mente ele não conseguiu tomar, porque os olhos estavam fixos no Senhor. Hebreus 12:1 diz que temos que andar com a nossa caminhada com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Salmo 1 diz que a gente tem que meditar na palavra como, gente? De dia e de noite, é alimento. Eu tenho que continuamente estar me recordando da graça de Deus, do poder de Deus, das verdades do Evangelho, do amor de Deus, da salvação, da comunhão com Deus. Isso tem que estar vivo. O que já é, o que eu já sou, o que já foi feito por mim na cruz, tem que estar vivo em meu coração. E as bênçãos também que eu vivi no Senhor. Porque tudo isso vai me fortalecer. É por isso que o próprio Davi diz no Salmo 103, versículo 2: bendiga minha alma o Senhor e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Eu não quero uma bênção esquecida. Porque cada uma vai ser importante para me fortalecer na caminhada. Coisa, né? Ele não quer esquecer de uma bênção. De uma. Bendiga minha alma ao Senhor, não se esqueça de uma. Nenhuma. Gente, cada bênção na minha vida. Agora, é porque a minha alma já é mais treinada nesse sentido. Mas eu vivo exatamente assim para a glória de Deus. Em cada caminho, eu consigo, pela misericórdia de Deus, olhar para trás e ver a graça e a ação de Deus. Por quê? Porque eu sou filho de Deus e Deus cuida de mim. E também é com você, meu irmão. Talvez o problema é que a sua mente não está treinada nesse sentido. E você não consegue fazer. Sabe por quê? Porque isso não é um movimento natural, é um movimento sobrenatural. Porque o nosso coração in natura, o nosso coração carnal, ele tende à incredulidade, à ingratidão, ao negativismo, à amargura. Então esse movimento de se consolidar em memórias de fé, de gratidão, isso é sobrenatural. Davi conseguia também porque ele era um homem movido pelo Espírito Santo. Mas Jesus disse em João 16:24 que o Consolador viria e uma das principais tarefas dele é nos fazer lembrar de tudo que Jesus disse. Mas lembre que esse processo de transformação da nossa mente para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é um processo em que nós temos que cooperar. Não é tão fácil entender a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, até onde vai cada uma. Eu creio que elas estão entrelaçadas, tudo começa no Senhor, mas o Senhor nos quer cooperando com Ele nesse sentido. Mas Paulo diz em Romanos 12:2, transformai-vos. É um chamado para que nós sejamos ativos. Não vos conformem com esse mundo. Que mundo? Esse mundo caído, ansioso, esse mundo insatisfeito, esse mundo ingrato. Mas transformai-vos.
Então, para que eu tenha essa mente consolidada na obra de Deus, eu tenho que fazer um esforço intencional. É o que Davi faz. Olha o que ele fala. Bendiga minha alma ao Senhor. Ele está falando com o próprio coração. Bendiga minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor. E não se esqueça de nenhuma, viu, alma? Não esqueça de nenhuma. Porque cada bênção vai me fortalecer. Gente, é assim que eu procuro viver, pela misericórdia de Deus. Isso é tão bom, porque, por exemplo, eu contei no culto das 8 aqui, para vocês não ficarem sem saber também a fofoca, eu vou contar também. Estou brincando. Por exemplo, nosso filho Judá, ele tem uma dificuldade. Ele está aqui? Não, não está não. Tem dificuldade de fala, né? Só que em momento nenhum, quando eu olho para ele, com as dificuldades motoras de fala que ele tem, em momento nenhum eu consigo me amargurar. Posso entristecer, que é natural, mas amargurar, sabe, revoltar, desanimar, abater, não. Sabe por quê? Porque quando eu olho para ele, quando ele sorri e é muito feliz, eu digo, meu Deus, que bênção ter um menino tão feliz. Ele é super carinhoso e conectivo, então quando ele conecta, meu Deus, eu fico grato. Aí eu lembro, sabe de quê? Eu lembro que antes de ele vir, nós oramos pedindo que ele viesse. Nós queríamos um menino, porque já tínhamos uma menina. E poderia ser menino também, seria besta do mesmo jeito. Mas Deus mandou um menino. Quando a gente orou, num momento especial, teve uma resposta especial de oração naquele tempo. Eu lembro de tudo, digo, meu Deus, como não ficar feliz? Aí quando a gente percebeu que ele tinha que fazer umas terapias, aí a conta, quando a gente orçou as terapias, era a conta de milhares de reais por mês. Totalmente fora do nosso orçamento, inviável pagar tanto, né? Aí a gente ficou, nossa, e agora? Aí, plano de saúde não vai, não libera, a gente orou, trabalhou, lutou. Deus abriu a porta dos planos e o plano começou a pagar. Então, todo dia que ele vai para a terapia, a mãe que tem levado, glória a Deus pela minha esposa por isso. Todo dia, quando Nana leva ele para a terapia, eu não consigo dizer, oh, meu filho, não. Eu digo, meu Deus, que bênção. Que bênção. Eu estou sempre computando e guardando. Não que eu me aliene das dores, elas estão ali. E elas têm um papel. A cicatriz tem um papel na minha vida. Me ensina muito. Mas eu faço questão, a cicatriz é natural, né? Mas como é que eu marco no meu corpo bênção? Alguém tem marca dos carinhos que recebeu? Alguém tem marca dos beijos que recebeu? Só se for um beijo. Não, um beijo. Geralmente não tem, né? Como é que eu marco as coisas boas? Eu tenho que intencionalmente tatuar. Marcar. Não estou incentivando ninguém a fazer tatuagem. O culto é para maduros, amém, gente? Não tenho nenhuma tatuagem. Também não condeno quem faz. Quiser minha opinião sobre isso, eu tenho um vídeo no YouTube, Diogo Dantas, tatuagem. Eu tenho 3 conselhos para quem vai fazer uma tatuagem. Depois você vê lá. Mas entenda isso de maneira mais profunda. As marcas das dores são mais naturais. Até para se proteger, o trauma nos faz marcar, guardar as dores. Mas alegrias, às vezes, fogem, a gente esquece. Então, temos que ser intencionais. Temos que ser intencionais. Levar o nosso coração para esse lugar de lembrar. É por isso que Deus, o que é que Ele fazia com o povo dele? Toda vez que Ele fazia algo muito importante na história, Deus instituía um memorial para o povo. Por exemplo, a Páscoa é um memorial. De quê? Da libertação do povo do Egito. Êxodo 12:14. Essa festa vos será um memorial, para que o povo todo ano, nessa época, lembre da grande bênção que Deus deu, do grande livramento que Deus deu, libertando o povo dele no Egito. Aí tem as pedras do Jordão, várias festas que Deus institui. Para quê? Para lembrar.
para lembrar. Aí Jesus, em sua infinita sabedoria, pega a Páscoa, que é o principal memorial judaico, ressignifica, e na Páscoa diz: faça em memória de mim. Eu vou dar um jeito para que vocês sempre fiquem lembrando do que eu fiz na cruz por vocês. Eu vou criar uma cerimônia, eu vou criar uma festa, eu vou criar um ritual, eu vou criar um momento, eu vou criar uma celebração, para que vocês sempre lembrem. Quem sabe você não tem a minha facilidade para ficar lembrando das bênçãos. Porque, gente, diante de Deus, eu lembro todo dia. Eu chego no prédio que a gente mora lá, aí eu lembro todo dia que quando a gente... É cada história que eu tenho, só com calma vou contar. Meu pai me ajudou, né? Deu entrada de comprar um apartamento, né? Estamos entrada aí. Eu, sim, e agora? E o resto? Isso aí Deus proverá. Isso, aleluia. A gente ia no banco pedir financiamento, o banco dizia assim, sim, e você é o quê? Eu dizia, ministro religioso. O cara dava risada. Então, o senhor quer comprar um seguro? Ô, Binho, quer comprar aquele negócio, né, que... Miserável. Título de capitalização. Compre uns 50 títulos aqui, que daqui a 10 anos a gente vai financiar para você uma moto. Aí eu lembro, até hora que eu desisti, eu falei, que nada, isso não vai para lugar nenhum. Aí eu me revoltei. Aí eu fui lá na empresa que vendia o apartamento. Aí eles estavam construindo também um condomínio bem mais simples. Porque o apartamento era bem mais simples, né? Aí fui lá, falei, não, troca aí, bota esse outro que é bem mais simples, que a gente, do jeito de pagar e tal. Aí, tá, não, vamos lá agora, me revoltei, vamos lá, a gente vai ficar com esse aqui, que loucura, né? Acreditou de meu pai. Né? Bora. Aí, eu lembro, quando eu cheguei no apartamento assim, nada contra, o lugar também era uma bênção para ver se seria, né? Mas quem criou uma expectativa né? Quando chega não é tão legal, eu lembro que a Nana murchou assim, eu olhei para ela e disse, meu Deus. Aí isso né? Glória a Deus, né? Aleluia, isso é. Aí eu saí e falei, Senhor, está nas tuas mãos. Eu não sei o que fazer mais, né? Não sei também. Aí fiquei aquela decisão. Daqui a pouco, meu irmão, o Espírito de Deus tomou essa mulher. Que eu estava de manhã, assim, acordando, ela estava toda arrumada, com um monte de documento. Vai onde? Vou no banco ali. Eu disse, Deus te abençoe. Você está fazendo? Oh, meu Deus. E com pena dela. Rapaz, essa mulher me aparece. Diogo! Assina aqui, assina o quê? O financiamento do nosso apartamento. Isso não é brincadeira. É. Como foi? Ela contou. Aí foi um milagre e tal. Pessoa tal de São Paulo que não sei o quê. Enfim. Né? Quando eu chego lá, eu sempre lembro disso. Como é que eu não vou ficar feliz? Como é que eu não vou ficar grato? Como é que eu vou ficar infeliz? Porque eu não moro... Não, meu amigo, eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei a oração que Ele respondeu. Eu lembro da alegria que eu senti no dia que ela chegou com os papéis lá para eu assinar. E eu revivo essa alegria. Porque o tesouro não é algo que eu vou conquistar no futuro. O tesouro é algo que já está aqui dentro de mim. E as suas experiências com Deus, ninguém pode tirar mais. O urso que você matou, o leão que você matou, ninguém pode tirar, mas são seus. E eles vão te fortalecer para novas vitórias. Só tive coragem agora de chegar lá. No dia que eu cheguei lá e assinei o documento para a gente comprar o terreno, né? De milhões de reais da igreja. Aí Silas até estava com a gente, né? Que ele é advogado, estava acompanhando os documentos. E aí, tá nervoso? Eu falei, rapaz, não. Já matei um urso. Eu já vinha sendo treinado por Deus. Se fosse assim, não, mas eu vinha vivendo experiências similares, sabe? Já matei um urso. Já matei um leão. É um gigante. Mas o Senhor que foi comigo com o urso. O Senhor que foi comigo com o leão. Ele será comigo. Será conosco. Olha, você crê nisso, meu amado? Contra esse gigante. Contra esse gigante.
Eu sei que você tem cicatrizes, mas cadê as suas tatuagens? Eita, aqui na semana que vem vai virar bola de neve aqui, todo mundo. Entenda metaforicamente. Cadê? Talvez você não tenha a facilidade que eu tenho, eu repito. Então construa seu memorial. Pega aquela bênção que você recebeu, emoldura, bota assim, ó. Dia tal é o dia do meu milagre. Tem gente que faz, sabia que faz, tem gente que é tão inteligente nisso, que faz o aniversário da bênção. Como assim 2 de julho? 2 de junho, Independência da Bahia, é uma bênção também, né? 2 de junho, o que foi? Foi um dia que Deus agiu na minha vida. Aí você não precisa fazer uma festa para todo mundo, mas você reúne com sua família, e ora, e agradece, e celebra, e todo dia 2 de junho, você diz, meu Deus, esse dia é um dia que renova a minha vida. O povo de Israel tem um monte de festa, por quê? Porque cada festa daquela representa um milagre, uma bênção, um livramento de Deus. Então eles passam o ano todo lembrando do que Deus fez, do que Deus fez, do que Deus fez, do que Deus fez. E é assim que tem que ser as nossas vidas, gente. É passar o dia, a semana, toda lembrando do que Ele já fez. Para um pouco com esse negócio de Ele tem que fazer, Ele tem que fazer, Ele tem que fazer. E o que Ele já fez? Se Ele não fizer mais nada em minha vida, o que Ele já fez é suficiente para eu celebrar. Se Tony Kroos não ganhar mais um torneio de FIFA no videogame, ele tem que ser feliz a vida toda pelo que ele já conquistou. Mas se Tony Kroos tem o que celebrar, quanto mais aquele que foi redimido pelo sangue do Calvário, aquele que foi encontrado por Cristo, maior é a nossa vitória. Você crê nisso? E temos que celebrar, e ouça, é isso que faz as nossas relações também serem boas. Porque o que está nos adoecendo é o tempo todo sentarmos em mesas onde, em vez de alguém levantar o pão e falar assim, está consumado, vamos celebrar o que já é, nós estamos virando cobradores uns dos outros o tempo todo. Esse mundo louco e ansioso e que está sempre cobrando algo novo da gente, faz com que a gente fique cobrando uns aos outros e fica horrível. Casamentos ruins, famílias, sabe, porque a gente não consegue celebrar. O menino fala, mãe, tirei 9 em matemática. Você fala assim, e inglês? Você está sempre pensando no próximo passo. Você não celebra, não alegra. Sabe uma das coisas mais terapêuticas para um casal? Pegar o álbum do casamento e lembrar daquele dia feliz pelo qual você orou tanto. E lembrar daquela primeira saída que vocês fizeram juntos. Daquela paixão, daquele romance, daquela conquista. Porque é isso que conecta. É o que vocês viveram juntos. Tesouros que ninguém pode tirar. Ei, o futuro vai vir, fica tranquilo. Deus te moverá, ouça isso. Deus te moverá para um futuro abençoado. Porque a promessa dele, ainda que soframos aqui um tanto, um dia chegará uma nova Jerusalém, onde não há mais choro, nem lágrima, nem dor. É a promessa. Mas iremos para lá se estivermos firmes num passado, onde somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Onde estamos alegres. E eu encerro mostrando esse esforço lindo que fez Jeremias. Para mim isso aqui é extraordinário. A sabedoria e a graça no coração dele aqui é uma coisa extraordinária. Porque nós lemos o texto juntos. E se você ler desde o começo, você vai ver. Eu vou ler só um pouquinho para você ver aqui, ó. Versículo 1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. E aí ele vai, só aflição, só dor, dor. Recebi veneno na minha alma, absinto amargo, fechou os meus caminhos. Ele só consegue lembrar de coisas ruins. Chega um ponto que no versículo 17 ele fala assim, ó, eu me esqueci do bem. Tipo assim, ainda existe bem, é?
Esse negócio de felicidade ainda existe, né? Esse negócio de amor, de paz, de alegria, isso é conto de fada, isso não existe não. Esqueci, nem lembro que isso existe. Nem sei mais o que é isso. Tenho nem memória de nada bom. 18. A minha glória, né? A parte boa da minha vida já foi. A minha esperança no Senhor também acabou. Ouvinte, ó, a minha alma está sempre lembrando das minhas aflições e se abatendo dentro de mim. Esse é o atual estado da alma dele. Mas chega no 21, creio que pela força do Santo Espírito que também habita em você. Ele fala assim, ó, mas eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ele não está dizendo que já trouxe. Ele fala, eu sei que é possível. Eu não estou conseguindo agora, mas eu quero. É o primeiro passo, é querer. Eu quero. Quem quer trazer a memória o que te traz esperança? Eu quero conseguir lembrar. Eu quero conseguir me alegrar. Eu quero. É legal que Paulo fala em Filipenses 4, ele fala assim, ó, versículo 6 em diante, ele fala assim, não andem ansiosos por coisa alguma. Ansiedade sobre o futuro, né? Não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, apresentem tudo diante de Deus com oração, com súplica e com ação de graças. Ou seja, mesmo quando você está ansioso e preocupado, faça um esforço para lembrar do que Deus já fez na sua vida. Para lembrar das bênçãos que você já recebeu, da cruz que já te salvou, do amor que te resgatou, do perdão que você recebeu. Mesmo quando estiver preocupado, se esforce. Isso é intencional, isso é um esforço conduzido pelo Espírito Santo, potencializado pelo Espírito Santo, mas é um esforço nosso. Ele fala, eu quero trazer a memória. Aí, olha o que ele faz. Gente, ninguém vira a chave assim tão rápido, não. Isso aqui é um esforço. Olha o que ele começa a falar, ó. 22, ó. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ó. Ele fala assim, ó. Eu estou sofrendo, mas ainda não fui completamente consumido. Sabe por quê? Porque Ele é misericordioso. Eu reconheço que Ele é misericordioso. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Ele começa a crescer, ó. Grande é a tua fidelidade. Ele cresce mais. A minha porção é o Senhor. Aleluia. Ele é meu tesouro. Ele está crescendo. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Espera aí. Você falou agorinha, Vierê, que a sua esperança no Senhor tinha acabado. Tinha, mas agora eu trouxe à memória aquilo que me dá esperança. E agora o meu tesouro é o Senhor. E eu volto a ter esperança nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Bom é ter esperança. Para a alma que o busca, bom é aguardar a salvação do Senhor. Ele foi intencional, ele não deixou a sua mente carregar ele só para as memórias ruins e para as amarguras. Não, ele disse, volta, igual Davi. Bendiga o Senhor, minha alma. E sabe como você vai bendizer ele? Não se esqueça de nenhuma bênção. Eu uso isso direto, né? Comigo, lá em casa, com minha família. Minha filha de vez em quando, eu digo, você toda abençoada. Só esse ano você viveu isso. Ela, dê glória a Deus. Glória a Deus. Diga assim, irmão, não esqueça de nenhuma vez. Se esforce. Sim, eu falei 3 vezes e não completei. Talvez você não tenha já esse treinamento de alma que eu tenho pela misericórdia de Deus. Sabe o que tem que fazer? Pega um caderninho e anota todas as bênçãos. Eu tenho um bloquinho no meu celular que eu vou anotando bênçãos. Aí de vez em quando, estou desanimado, eu olho lá e digo, eita, rapaz, como é que eu não sou abençoado por aqui? Olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Só os homens deveriam pegar essa piada, não pegaram também. Estou ruim de piada hoje.
Aí eu vou olhando, e lembrando, e me fortalecendo. Faz isso. Celebre. Ei, hoje, quando for almoçar, treine isso. Vai almoçar hoje. O principal assunto hoje não vai ser a preocupação do futuro. O principal tema da mesa hoje vai ser testemunhar as bênçãos do passado. E aí você vai ver, depois de testemunhar bastante as bênçãos do passado, aí fala sobre o futuro. Aí você vai ver, você vai falar do futuro de outra forma, com outra fé, com outro espírito. Amém? Vamos ficar em pé juntos, por gentileza? Eu quero trazer à memória. Anota na sua agenda, faz um quadro, tira uma foto. Revive isso. Olha como Davi dá detalhes. Davi fala assim, ó: eu ia lá e pegava a ovelha na boca do urso e matava com as minhas mãos. Ele está vivo, está viva na mente dele. Agora tem gente que só guarda viva a dor, o trauma. Eu até entendo, o trauma realmente ele marca. O trauma ele fica vivo ali, até como uma proteção da gente. Mas hoje você vai marcar as bênçãos. Eu queria te dar um minuto aí, para você lembrar pelo menos de uma. Lembra de uma aí, antes da gente orar. Lembra de uma aí, lembra de uma coisa maravilhosa que Deus fez na sua vida. Lembra de uma oração respondida. Lembra do que Ele fez. Lembra de onde Ele tirou você. Lembra daquela vez que você pensou que ia morrer e Deus disse: não, ainda não, vou te livrar agora. Lembra daquela vez que você pensou que tudo ia acabar e de repente Deus disse: ainda não. Eu vou restaurar, eu vou salvar, eu vou sustentar. Com pouca fé se eu temi e hoje posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3 bênçãos que não tem. Louve ao Senhor. Fim. Perco as contas e agradeço o que fez. Você tem bênção sim, diga isso com fé. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, Aleluia! só bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Você está ouvindo o que essa música está dizendo? Não é à toa que essa música fez tanto sucesso, não. Ela realmente é diferente. Porque está falando o seguinte, ó: podem ser infinitas as bênçãos, mas eu faço questão de contar uma por uma, de celebrar uma por uma, para que todas me fortaleçam. Tem gente que faz questão de contar mágoa por mágoa, briga por briga, treta por treta, não esquece nada. Aquele ali em 2005 me fez mal, aquela ali em 98 virou a cara para mim. Ele guarda, meu irmão, hoje em nome de Jesus, começa a contar mais bênção do que problema, do que angústia, do que mágoa, ainda que sejam infinitas. É por isso que eu pareço bobo às vezes, mas eu não ligo, eu sou assim mesmo. Conto do azeite, tudo eu conto. Fala, esse pastor é mais maluca, eu tô nem aí. Tudo eu vejo a graça de Deus, a bênção de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bênção de Deus. Vejo e vou contando, pontuando e vendo a graça e vendo a bênção. Aleluia! Vê que você vê o meu nível, como eu sou. Eu abro a minha geladeira, eu me impressiono com o fato de todos os dias na minha geladeira ter Yakult. Porque isso na minha infância não existia. O Yakult durava 30 minutos lá em casa. Era o tempo que tirava-se do saco até a geladeira. A gente esperava assim, disfarçava todo mundo assim um pouquinho.
Aí depois de 30 minutos valendo, a gente corria. Cada um tomava 2. Não, acabava, éramos 3 lá em casa. Cada um tomava 2, vinha 6, acabou. Aí só daqui a um mês, porque era a feira de um mês. Todo dia eu abro o vadeiro e falo, rapaz, pra quê? Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Aleluia! Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade eu posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Como que é? Ainda que sejam infinitas. E a parte do contar como é que é? Suas bênçãos eu irei contar. 1, 2, 3. Bênçãos que não tem. Diga isso pra ele, eu perco as contas. Perco as contas. Sim. E agradeço. Aleluia. O que fez. Diga com fé, eu tenho, diga. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Aleluia. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Aleluia. Pai, enquanto eu viver, Sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Pai amado e querido, Pai, muitas vezes o nosso coração está como o de Jeremias naquele momento, amargo, triste, abatido, ansioso. Os gigantes ocupam a nossa mente, as dores do passado, as mágoas. Mas hoje, como Ele fez, nós queremos fazer também. Queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E sabemos que o Teu Espírito é aquele que nos faz lembrar do que importa. Nos ajuda, Senhor, a enxergar, a olhar para trás e a ver a Tua bondade, a lembrar dos leões e dos ursos, que nos darão força para enfrentar o gigante de hoje. Sobretudo, Senhor, que nunca esqueçamos que o nosso rei, maior do que Davi, enfrentou leões, ursos e o gigante do pecado na cruz. Ele enfrentou o que nós não poderíamos enfrentar e conquistou para nós uma vitória definitiva. Nós somos amados para sempre, aceitos para sempre, cuidados para sempre. Por causa do que Ele fez, o Senhor nos ouve, aleluia. O Senhor nos ouve. Por causa do que Ele fez, bondade e misericórdia nos seguirão por todos os dias da nossa vida. Por causa do que Ele fez, a provisão, a cuidado, a graça, a consolo, a misericórdia. Ah, Senhor, que lembremos todos os dias do que mais importa, que celebremos, Senhor, o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Para encerrar, Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Sente um pouquinho, sente um pouquinho, sente um pouquinho. Quanto mais vejo os detalhes, sente um pouquinho. Sua bondade posso encontrar. Pai, receba a ceia, receba o pão e o cálice. Sempre irei me lembrar. Aleluia. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Vamos contar todas. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar.
Você vai arrumar um caderninho hoje, abrir um bloco no seu celular, não sei. Registra as antigas e passa a registrar todas a partir de hoje. Esse vai ser uma das coisas mais importantes da sua vida. O memorial de bênção. E lá no topo, lá no topo, escreva assim, ó: Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Ele me salvou. Essa é a minha maior vitória. Ele morreu no meu lugar, Ele pagou o meu pecado, Ele me fez filho, filha, amada de Deus. Isso é definitivo. Nada poderá nos separar. O futuro está tranquilo. Por quê? Porque Ele já fez. Ninguém tira isso de mim. Ninguém tira o que eu já vivi. Ninguém tira. O seu presente pode ser transtornado, o seu futuro pode ser mexido, a gente não sabe. Mas o que aconteceu já foi. O que aconteceu de ruim, tratar, perdoar, resolver, curar. Mas o que aconteceu de bom, meu amado, tem que ser celebrado. Vamos parar com esse negócio de não comemorar. Não gosto não, gosto sim. Isso é uma coisa, isso é uma autossabotagem. Isso às vezes é uma vontade de permanecer nesse lugar, sabe? Abatido, amargo. Você vai celebrar. Você vai celebrar tudo o que Deus tem feito na sua vida. Você vai comemorar. Você vai testemunhar. Amém, gente? Você vai glorificar. E vai gerando um ambiente de fé na sua casa, sabia? De fé. Um ambiente de graça, onde as pessoas acreditam. Por quê? Porque ouviram você. Seus filhos vão acreditar no Deus que age. Porque ouviram você falando. Quantas pessoas que já ouviram falar assim: o cônjuge, ele passou a crer em Deus porque ouviu tanto o outro falar, testemunhar. Sabe que esse Deus que minha esposa, que meu marido fala, existe mesmo? Eu vou dar uma oradinha aqui. Deixa eu pegar essa Bíblia para ver o que tem esse negócio aqui. E daqui a pouco ele é impactado. Mas como ele vai crer se você não testemunha? Jesus disse: sereis minhas testemunhas. Recebereis poder para serem o quê? Sabe o que testemunha faz? Ele conta o que viu. Ele conta o que viveu, o que presenciou. Não tem pregação mais forte do que contar o que Deus tem feito, o que nós vimos, o que nós presenciamos. Quando o Sinédrio quis calar Pedro e João, lá em Atos 4, eles disseram assim: nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, porque o testemunho é tão forte que ele transborda de você. Amém? Então você vai começar a lembrar, glorificar, contar, não para a sua glória, mas para a glória do Senhor. Amém, gente? E para o fortalecimento da sua fé e da fé do outro. Você vai ver. E irmão, quer um conselho? Irmão, corta pela metade a rede social, meu irmão. Menos rede social. Não é que as pessoas são ruins, não. É porque o sistema do mundo é esse. Está todo mundo querendo te vender alguma coisa. Então está todo mundo criando em você uma sensação de que você precisa de algo, mas não é verdade, irmão. Meu irmão, a gente precisa de tão pouco. O que a gente mais precisa, a gente já tem. E Paulo disse: aquele que nos deu o Filho não nos dará com Ele todas as coisas. O que nós precisarmos, o Senhor cuidará de nós. A rede social pode ser boa, com moderação. Ela está nos adoecendo. Ontem estava eu, Nana e Marista. A gente parou para assistir um documentário sobre isso. Já preocupado com minha filha também. Ele começou a ver, a estudar sobre isso. Como está adoecendo as pessoas. Adolescentes, crianças adoecidas, gente. Gente, pense nisso. As crianças estão mais ansiosas que os adultos. Isso é uma loucura. Porque a coisa mais natural da criança é o não se preocupar. Lembra que a gente falava assim: eu gostava de ser criança. Lembra que a gente falava assim? Bom, não tem.
um boleto para pagar e eu não tenho um problema na cabeça. Lembra que falava isso? Acabou isso. Sabe por quê? Porque elas estão cheias de gatilhos de necessidade. Elas estão o tempo todo. Minha filha apareceu para mim com: meu pai, esse joguinho aqui é tão legal. Minha filha, esse jogo aqui não é idêntico àquele outro? Não, mudou o chapéu do boneco agora. Está todo mundo nesse agora, porque mudou o chapéu. Miserável. E não, eu lembro disso assim. Minha filha foi uma viagem isso. Não. A primeira que eu lembro foi a Bebê Alive. Misericórdia. Não, que todo mundo da minha sala tem Bebê Alive. Porque tinha uns 4 anos, sei lá. Eu sou a pior criança do mundo. Aí a Baby Alive era uns R$400 a boneca. Misericórdia, 300. Hoje é mais barato, né? Porque passa a moda, cai, né? Mas na época, meu Deus. Aí quando você acha que agora ela vai ficar bem, muda. Aí você comprou, muda a moda. Não, meu pai, agora todo mundo lá tem bebê reborn. Bebê reborn? O que é isso? Era um bebê mesmo assim, né? Uma boneca parecia um bebê de verdade. Meu Deus. Como é que eu vou conseguir? Era R$1.000 esse já. R$1.000. Era. A minha cunhada mandou nos Estados Unidos, que era mais barato. Tal. Graças a Deus consegui. Aí foi massa o dia, né? Inclusive eu conto para ela lembrar, né? Maria, você tem tantas bênçãos, eu conto para lembrar. Fui lá, botei na casa de minha mãe chegou, minha mãe que trouxe, na verdade, nos Estados Unidos, aí botou na cama. Aí, Maria, seu bebê ali, aí entrou do quarto, viu o bebê, tá, todo um negócio, ai, maravilha, tá. Um mês depois, meu pai, agora todo mundo lá tem LOL. Eu disse: como é que é, meu? LOL, amigo, não é brincadeira. Era um boneco, o corpo desse tamanho, a cabeça desse tamanho. Eu falei, não, pelo menos essa aí vai ser uns R$10. Meu amigo, quando eu vi que custava 100 conto, 150, está de brincadeira, Maria. Não é possível, não. Isso é uma pegadinha. Aí foi para os Estados Unidos. A tia é uma benção. Minha cunhada é uma benção. A tia comprou um cor de LOL. Tome LOL, quer LOL? Tome LOL. Bebendo LOL. Aí chega no Brasil. Meu pai tem um negócio de um cria amigos, porque eu não tenho cachorro, né? Ele vai ser o meu cachorro. Era um boneco todo duro assim, irmão. Você sabe isso, irmão? Quer não saber, não? Um boneco de cachorro todo duro, estranho assim. Caro pra caramba. Meu amigo, gente, na minha época, o meu Comandos em Ação durou 10 anos, gente. O meu boneco do Mortal Kombat durou 10 anos. Não era não, gente? O que está acontecendo? Sabe o que é? É o YouTube. É o Lucas Neto. É cada dia. Mas isso é engraçado, mas elas estão ficando ansiosas, depressivas, insatisfeitas. Porque esse mundo é um mundo que está sempre dizendo que falta. Gente, ninguém tem saúde mental assim. É natural. Porque é do jogo te vender. E quem vende quer lhe convencer que isso lhe falta. Né? Isso aqui é essencial para a sua vida. Aí você... Gente, ouça uma coisa, ó. O essencial você já tem. Mas você realmente acredita nisso? Você realmente crê nisso? Você já tem. O reino de Deus é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. Então, quem tem isso, meu amado, o resto é acréscimo, é lucro. Amém? E até para eu poder desfrutar do que vai vir, eu tenho que estar consolidado no que mais importa. Entende? Não adianta eu querer fazer uma viagem legal com minha esposa se eu tiver dúvida que ela me ama.
Não adianta eu querer comprar uma casa para minha família se eu não tiver dúvida se eu quero estar com a minha família ou não. Então, primeiro eu consolido o mais importante. Então, a base é consolidar. Você é amado por Deus. Sabe por quê? Porque Ele morreu na cruz por você. Fique em pé comigo, com esse pão na mão. Ele que é sábio, Ele que é sábio, é que Ele disse, ó. E como eu sei que vocês têm memória ruim para o que importa, vamos fazer uma festa, um memorial, uma cerimônia, aleluia. Vamos fazer uma cerimônia do que mais importa. Vocês vão fazer isto em memória de mim. Vocês vão lembrar do que mais importa. Aleluia. Este é meu corpo, que é moído, que é partido por amor de vós. A cruz de Jesus aconteceu só uma vez na história e não precisa acontecer outra vez, não. Mas já foi. É isso que o evangelho buga o carnal, o materialista, porque está sempre, ei, não, mas não, já foi. Mas não, já foi. Já. Eu faço o quê? Celebra, agradece, recebe, é grato. Não vive tentando ser, vive como quem já é pela graça de Deus. Este é meu corpo partido por amor de vós. Façam isso em memória de mim. Eu queria que você agora agradecesse a Jesus por ser parte da família de Deus, por ter sido alcançado, por ser o corpo de Cristo na terra, por ter seus pecados perdoados. Agradeça. Bagunçar a estazinha, vamos bagunçar. Vamos cantar assim, ó. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que eu quero te agradecer com todo o meu ser. De novo, por tudo que Tens feito, por tudo que vais fazer, aleluia, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço. diga pra Ele: te agradeço por me libertar e salvar. Ah, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. te agradeço. Tendo dado graças, tomou o pão, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido, que é entregue por amor de vocês. Façam isso em memória de mim. Coma esse pão dando graças a Deus. De modo semelhante, após ceiar, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Ei, um jogador pode para sempre postar foto, levantar a taça que ele conquistou, mas não há celebração mais gloriosa do que levantar esse cálice aqui. Você tem uma aliança com Deus. Você tem um pacto de sangue com Deus.
Celebre, diga assim: eu te pertenço, Senhor, que bênção, eu sou teu. Vocês que não eram povo, Paulo diz, agora sois povo de Deus. Agora são povo de Deus, remido pelo Senhor, abençoado, amado. Te damos graças, Senhor, por tua misericórdia e pelo teu amor. Toma esse cálice. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, Jesus, te agradeço. eu te agradeço. Te agradeço. Para encerrar bem bonito. Te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido Em meu lugar te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Quem é grato, adore a Ele, exalte a Ele, bendiga a Ele. Já vamos orar e liberar a bênção. Vou te dar um último conselhozinho aqui, bem pequeno. Vou te falar uma coisa: às vezes a gente agradece só em pensamento, né? Agradeça verbalmente também. Fale. Sabe por quê? Quando você fala, você enfatiza o pensamento. Você grifa o pensamento, você dá forma ao pensamento e você ajuda a consolidar a memória. Tanto que a melhor forma de você gravar alguma coisa é você falar sobre aquilo. Quem fala, grava mais. Então, não só em pensamento, mas verbalize. Aí não tiver vergonha, fale no espelho para você mesmo. Mas fale, para gravar em seu coração. Porque agora a gente não vai esquecer mais de nenhuma bênção. Ainda que sejam infinitas, a gente vai contar, anotar e celebrar. Em nome de Jesus. Quero trazer à memória o que me traz esperança. E bom é ter esperança no Senhor, porque Ele é bom, Ele é fiel, Ele nos abençoa, Ele cuida de nós. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo nosso Senhor, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus seja contigo e com a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe a sua casa. Quantas bênçãos hoje no almoço. Celebra, em nome de Jesus.